Fala aí, aqui é o Lucas do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre função modular? Quando a gente pensou inicialmente sobre o módulo, a gente viu que o módulo ele sempre é positivo. Por quê? Ele corresponde à distância que um número ele tem até o zero. Ou seja, a distância do 2 até o zero é igual a 2. A distância do menos 2 até o zero também vai ser igual a 2. Por isso, a gente sempre pode dizer que o módulo vai transformar as funções com qualquer que seja o valor da incógnita em valores positivos. Mas como que as funções modulares vão aparecer para a gente? Bem, de forma geral, se eu tenho uma função f de x igual a um módulo de x, eu posso dizer que esse cara vai ser x se eu tiver o x sendo maior ou igual a zero, ou seja, se eu tiver o x sendo positivo ou igual a zero, e menos x se eu tiver o meu x sendo menor do que zero. Ou seja, se eu tivesse, quisesse saber o valor em que o meu módulo ele vai ser igual a 2, ele pode ser igual a 2 se o meu x for igual a 2 ou se o meu x for igual a menos 2, beleza? O módulo dele vai ser o mesmo. Mas como que a gente resolve funções parecidas com essa que você está vendo aí na sua telinha? A gente sabe que para funções desse tipo, ela pode assumir dois valores distintos. Se eu tiver valores maiores ou iguais a zero para essa nossa função, a gente vai ter esse valor aqui positivo. Se eu tiver um valor menor do que zero, eu vou ter essa mesma função, só que com um sinal de menos na frente. Óbvio que esse sinal de negativo e sinal de menos vai trocar o sinal de todos os valores que estão aqui dentro do parênteses, beleza? E como isso vai aparecer para a gente? A gente consegue encontrar as raízes dessa nossa equação do segundo grau. Percebe comigo que as raízes, por exemplo, dessa nossa equação vão ser menos 4 e menos 3. Como o delta aqui, como o valorzinho do A é maior do que zero, a gente tem que a nossa concavidade ela está positiva. A gente vai ter valores positivos antes do menos 4 e depois do menos 3. E valores negativos entre o menos 4 e o menos 3, beleza? Então a gente consegue dizer que a gente vai ter essa nossa função quando a gente tiver valores que são positivos, ou seja, antes do menos 4 ou depois do menos 3. E a gente vai ter esses valores aqui negativos quando a gente estiver entre o menos 4 e o menos 3. Show de bola? Mas como vai ficar o gráfico desse nosso módulo, dessa nossa função modular? Primeiro vamos prestar atenção ao seguinte, ó. Se a gente estiver pensando no gráfico daquela nossa função, a gente sabe que vai aparecer dessa forma aqui. Só que a gente vai usar somente a parte positiva que a gente tem para a nossa função. Ou seja, antes do menos 4 e depois do menos 3. Para os valores que estiverem entre o menos 4 e o menos 3, a gente vai pensar naquela nossa função, só que com um valorzinho negativo. Vai acontecer que a gente vai ter a nossa reflexão dessa função que estava aqui em cima. Ou seja, eu vou ter uma função com a concavidade para baixo, mas com as mesmas raízes. Ou seja, entre o menos 4 e o menos 3, a gente vai ter essa parte aqui, ó. Antes do menos 4 e depois do menos 3, a gente vai ter isso que você está vendo aqui. Ou seja, o módulo da minha função, x² mais 7x mais 12, vai corresponder a esse desenho que você está vendo agora na sua telinha. Ou seja, eu vou refletir a parte que estava sendo negativa para a parte de cima. Belezinha? Ou seja, sempre a minha função modular será positiva, beleza? Guarda isso para sempre na sua vida. Isso significa dizer que o meu domínio ele pode ser qualquer valor real, mas eu só vou acertar no meu eixo y, ou seja, a minha imagem ela será formada apenas pelos GAs que são positivos. Show de bola? E para a gente fechar esse nosso papo hoje, a gente vai entender somente um bizu, que é muito importante, que aparece bastante para a gente aí, beleza? Se a gente tiver um x²
e a gente quiser fazer a raiz quadrada desse cara, você deve muito provavelmente estar pensando que essa raiz quadrada vai ser igual a mais ou menos x. Mas tome bastante cuidado. A raiz quadrada desse cara não é mais ou menos x. A raiz quadrada de x ao quadrado será necessariamente igual a módulo de x. Tá ok? Existe uma regrinha matemática que mostra isso aí pra gente. Então tome muito cuidado com esse bizu que eu acabei de te mostrar, porque isso pode ser uma pegadinha na hora da sua prova. Show? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí